Olá, amigos pensadores da PensaExcel.com, iniciando mais uma live, hoje terça-feira, 18 horas 26 minutos. Hoje eu vou ensinar a vocês a criar, através de uma formatação condicional, do recurso formatação condicional, criar uma forma de colorir células de forma automática que não estão preenchidas em uma determinada coluna ou linha. Então vou dar só 2 minutinhos aí para a galera entrar, beleza? Para a gente iniciar aqui, eu peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem cumprimentar, dar um oi, ou colocar aí a cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir, e até para ajudar aqui o nosso, a nós aqui do canal, né? Para a gente conseguir medir aqui a frequência de pessoas, né, as localidades e as regiões aí do Brasil que acessam as nossas lives, beleza? Então, só esperando 2 minutinhos aí para a galera entrar, estou vendo que já tem 3 pessoas aí. Não precisam ficar acanhados, tímidos, podem dar um oi aí, que eu não mordo, beleza, galera? Para a gente tornar aqui esse momento um momento aqui de interação, né, de troca de ideias, né, uma oportunidade aí de vocês estarem aprendendo Excel e VBA para a gestão de negócios, né, onde nós trazemos aqui sempre novas dicas de Excel e VBA para a gestão de negócios, para setores diferentes. Hoje, por exemplo, eu estou trazendo uma dica para o setor de segurança, né, setor de segurança do trabalho. Então, é um setor que eu nunca falei aqui nas lives da Pensa Excel, que utiliza bastante o Excel no dia a dia, né? Pronto, pessoal, vamos iniciar a nossa live. Já tem uma galera aí assistindo, né? Está aumentando aqui o número de pessoas assistindo a nossa live, participando aqui. Então eu peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem cumprimentar aqui, me cumprimentar pelo chat aqui do YouTube, né, da live. E se puderem colocar aí o nome da cidade de onde vocês estão falando, para a gente começar a interagir, beleza? E até para ajudar a gente aqui a medir a audiência das nossas lives, ok? Por região, etc. Então eu quero dar uma boa noite aqui para o Leandro Costa, falando direto do Rio. Seja bem-vindo, Leandro, sempre conosco aí toda semana, participando de nossas lives. Peço também para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, né, no canal aqui da Pensa Excel, para fortalecer aqui o número de assinantes, e que compartilhem também com colegas de trabalho, com amigos, que é um momento aqui de troca de ideias, onde eu passo o meu conhecimento de Excel e VBA para gestão de negócios e também aprendo bastante aí com os exemplos que vocês trazem, beleza? Então, galera, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. Eu tenho uma planilha, né? Montei uma planilha sobre segurança do trabalho aqui, uma espécie de calendário, né, de um time para um treinamento de escape, beleza? Para os treinamentos de escape, melhor dizendo, mensais que são realizados nas empresas, né? Isso aqui, apesar de eu estar trabalhando com Excel há aproximadamente 15 anos, né? Eu já trabalho com Excel há 15 anos, eu sempre me deparo com alguma coisa nova no Excel, com alguma coisa nova não, mas com um problema novo, né, que eu nunca passei anteriormente, em nenhuma empresa que eu já trabalhei, e também, né, agora aqui na Pensa Excel, prestando consultoria para clientes, para pequenos e médios empresários, dando aula. Então, todo problema novo que eu me deparo, eu tento resolver, e aí eu trago essa resolução, o problema e a resolução para as nossas lives. A minha ideia é essa, beleza, galera? Então, eu estava criando uma solução aqui em Excel para o setor de agronegócio, né, para um cliente de Goiás, de Goiânia,
E aí eu me deparei com um problema, né? Ele queria que não tem nada a ver com o conteúdo aqui que eu trouxe, né? Isso aqui já eu aproveitei. Na realidade, eu criei uma outra ideia aqui em cima do problema que eu tive com essa ferramenta que eu estava desenvolvendo. E aí ele queria que todas as colunas tivessem preenchidas com um número, né? Então, no caso aqui, por exemplo, janeiro, ele queria que todas essas linhas aqui da coluna janeiro tivessem preenchidas com um número. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no gabarito, ó, aqui eu tenho, vou pegar maio aqui, porque janeiro, fevereiro e março já tem os nomes aqui. Então, ó, se eu digitar um número em qualquer linha aqui da coluna H, né, que é referente ao mês de maio, ele já pinta as demais linhas que estão em branco, me mostrando que eu tenho que terminar de preencher essa coluna inteira para eu salvar, né, porventura eu queira salvar esse relatório aqui, esse calendáriozinho, né, que seja numa base, né, através de uma macro e etc, que não é o foco aqui, o foco é a formatação condicional mesmo dessa live de hoje, beleza? E aí ele queria que eu fizesse isso. E aí eu não me lembrava, não me recordava de ter passado por isso dentro desses últimos 15 anos aí trabalhando com Excel e VBA o dia todo, todos os dias, de domingo a domingo, né, praticamente. Eu não tinha me deparado com esse problema. E aí eu quebrei um pouco a cabeça e cheguei numa resolução, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? E aí, é o mesmo problema que eu tive lá criando a ferramenta para o setor de agronegócio, né? Eu mudei aqui um pouco dos dados, das informações, e aí eu bolei um calendário de um time de treinamentos de escape, né? Onde, geralmente nas grandes empresas, você tem lá a área de segurança do trabalho, que fica dentro da área que é HS, né, que é a qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. E aí o time lá de segurança do trabalho, eles fazem um treinamento, o técnico de segurança do trabalho, ele faz um treinamento na unidade onde ele trabalha, na filial, na sucursal, que seja, de escape, né? Eu particularmente já participei em algumas empresas que eu já trabalhei, e é interessante que muitas pessoas diferentes, né, colaboradores diferentes participem desses treinamentos. Então eu bolei aqui, né, aqui na coluna C eu coloquei os setores de uma empresa, né, lógico que são dados fictícios, e aqui de janeiro a dezembro a ideia é que o técnico de segurança do trabalho ele preenche aqui com os nomes, né, do time, dos colaboradores de cada setor, para formar um time de treinamento de escape para cada mês, beleza? Boa noite aí, José Vieira Paulo, falando do Distrito Federal, Brasília. Seja bem-vindo aí, José, sempre conosco nas lives aí. Então, galera, é o seguinte, aqui, ó, por exemplo, digamos que eu já preenchi aqui janeiro, fevereiro e março, né? Agora eu quero preencher abril, né? Então no comercial aqui, por exemplo, eu vou colocar a Luciana, nomes que vão vir aqui na minha cabeça. E aí quando eu coloquei Luciana, olha o que aconteceu, com as células de baixo dessa mesma coluna, ele colocou numa corzinha diferente, beleza? Aí digamos que aqui em projetos, no setor de projetos, eu quero colocar o Glaucio. Opa, aqui ele já tirou aquela corzinha mais vermelha, né, um vermelho mais clarinho ali, porque está preenchido. E aí ele deixou só as demais linhas com esse vermelho chamando a atenção ali, né, me saltando os olhos aqui que eu tenho que preencher, beleza? Aí digamos que no almoxarifado eu tenho, sei lá, o David. Beleza? Então, ó, eu ainda tenho que preencher o colaborador com o colaborador da área de marketing, com o colaborador da área de RH, de departamento pessoal, do financeiro, contabilidade, engenharia, da fábrica e do armazém. Beleza? E aí, vamos para o exercício que a gente vai criar essa funcionalidade aqui, né? Vai deixar do jeito que está aqui no gabarito, mas lá no exercício na prática, fazendo na prática, beleza?
Então aqui eu tenho uma outra abinha aqui, que é a planilha exercício live, que é a mesma coisa do gabarito, só que aqui, por exemplo, se eu digitar aqui o meu nome em qualquer célula dessa daqui, ó, ele não vai colorir as células de baixo, porque não está funcionando, porque eu não tenho aqui ainda a formatação condicional. Por exemplo, ó, fazer uma homenagem aqui à galera que está participando aqui da live. Ó. Leandro. Ele não está preenchendo embaixo. Vou botar em fevereiro aqui José Vieira. Vou botar José só. Em março aqui eu vou colocar Paulo, que é José Vieira Paulo. Beleza? Meus amigos aqui das nossas lives de terça-feira. E aqui ó, ainda não está pintando com uma cor mais forte aqui para as células não preenchidas dessa coluna onde já tem pelo menos uma célula preenchida. Beleza? E aí qual foi o segredo aqui que eu tive que bolar para chegar nessa solução, né? O primeiro passo aqui, como é que eu ia, por exemplo, ó, digamos que aqui no marketing eu tenho o Fábio, né? Como é que eu ia criar uma condição, uma regra aqui dentro da minha formatação condicional para ele pintar essa célula de vermelho, de preto, de qualquer coisa, de roxo, se aqui quando pelo menos uma célula dessa coluna tivesse preenchida, né? Então eu tinha que criar utilizar uma outra linha aqui auxiliar, né, dessas mesmas colunas para eu conseguir criar essa regra da formatação condicional, me baseando por essa linha auxiliar, beleza? Só um minutinho, pessoal, deixa eu só... Problemas técnicos aqui no computador. Pronto, pessoal, retomando aqui, tive um probleminha técnico aqui no meu computador auxiliar. E aí é o seguinte, ó, eu tive que criar um espelho dessa... Foi a solução que eu criei, né, que eu consegui chegar aqui para conseguir criar essa regra da formatação condicional, beleza? Então, ó, aqui no gabarito, o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho um espelho aqui embaixo, né? A partir, por exemplo, da linha 25, onde ele reflete o preenchimento das células aqui de cima, beleza? Então, ó, a minha tabelinha, ela vai da linha 9 até a linha 19. E aí, a partir da linha 25 até a linha 35, ou seja, 11 linhas, né? 11 linhas, 11 aqui em cima, 11 aqui embaixo. Eu reflito o preenchimento aqui de cima ou não, beleza? De cada uma das células, de janeiro a dezembro, ok? Então, o primeiro passo aqui, ó, na célula D25, vou selecionar aqui, vou até a célula O35, beleza? Aí vou só colocar aqui umas linhas nas bordas aqui, bordas externas e internas. Ok? Vou colocar até mais fraco aqui. Botão direito do mouse, formatar células, colocar uma borda mais fraca aqui no meio, para ficar mais bonitinho. Ok? Fazer um negócio mais caprichoso. E aqui, ó, na linha 22, eu contei, né, quantas linhas tinham preenchidas na minha tabelinha, beleza? Então, ó, na célula D22, vou vir aqui na célula D22 e vou criar uma fórmula com o auxílio da função conte.valores, beleza? Bem simples. Então, igual conte.valores, abre parêntese, selecionei aqui, ó, de D9 até D19, fecha parênteses, dá um Enter. Ele já me mostrou aqui que essa coluna, do setor comercial até o setor armazém, né, em janeiro, eu já tenho um nome preenchido ali, ok?
Vou copiar essa fórmula para o lado até dezembro. E agora ele está contando aqui a quantidade de células preenchidas por mês, né, em cada coluna, ok? E aí, agora aqui embaixo, o que eu preciso fazer aqui, né? Eu preciso criar uma fórmula que identifique se essa célula aqui, né, no caso, que está sendo espelhada aqui embaixo, né, essa célula D25, ela faz referência à célula D9, certo? D26 a D10, D27 a D11 e assim por diante, beleza? Então, ó, partindo aqui da célula D25, eu tenho que criar uma fórmula que me mostre algum resultado aqui, né? Se a célula aqui estiver vazia e uma outra célula da mesma coluna, pelo menos uma célula da mesma coluna estiver preenchida, beleza? Qual a fórmula, qual a função, melhor dizendo, que eu posso utilizar dentro de uma fórmula que eu vou construir nessa célula? Eu vou utilizar aqui, ó, a função CE, que é uma função de nível avançado, ok? Então, ó, igual CSE, abre parêntese, E, abre parênteses de novo. Então, eu tenho aqui, ó, a função CE, que é uma função agrupada, né? E aí, aninhada, né? E aí, essa função é de nível avançado, beleza? E aí, para que serve essa função? Serve para eu colocar duas ou mais condições dentro da mesma fórmula, ok? Então, ó, CE, abre parêntese, célula D9 for diferente, como é que é o diferente no Excel? Menor e maior juntos, beleza? Assim, ok? De vazio, como é que é o vazio no Excel? Duas aspas duplas juntas. Ponto e vírgula, que representa o E. Aí eu vou para a segunda condição, para outra condição. Então, essa aqui é a primeira condição. Se D9 for diferente de vazio e essa célula aqui, ó, D22, for maior ou igual a 1 ou maior do que 0, tanto faz, fecho parêntese, então, que é esse outro ponto e vírgula aqui, fora do parêntese, né, significa então, ok? Ele vai me retornar alguma coisa, né? Ele vai me retornar alguma ação aqui, a ação que eu quero que ele me mostre uma mensagem, um texto, um X, que seja. Eu vou colocar um X. Então, abrir aspas duplas, porque é um texto, no caso, o X é um texto. Vou colocar um X minúsculo, fecho aspas duplas. Se não, que é o segundo ponto e vírgula aqui, fora das regras aqui do CE, né? Então, então, X, se não, vazio. Duas aspas duplas juntas, vazio. Representa vazio. Fechei parênteses, dei um Enter. Pronto, aqui vai estar vazio. Opa, peraí, deixa eu ver o que está vazio. Não, aqui eu coloquei errado, desculpa. Perdão, pessoal. Aqui não é diferente de vazio, é igual a vazio, beleza? Então, ó, se D9 for igual a vazio e, ao mesmo tempo, D22 for maior ou igual a 1, ok? Ou seja, se nessa coluna aqui já tiver pelo menos uma célula preenchida, ok? Então X, senão vazio. Pronto, agora ele colocou o X. Deixa eu centralizar aqui para ficar certinho. Ok? E aí, galera, essa fórmula eu posso copiar e colar para as demais células, né? Para eu terminar de completar aqui o meu espelho aqui embaixo, que vai auxiliar na criação da regra da minha formatação condicional aqui em cima, que vai mostrar as células não preenchidas de uma coluna onde já tenha pelo menos uma célula já preenchida, beleza?
Só que eu vou ter um problema aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Agora eu vou errar de propósito. Aquela hora eu não errei de propósito, não. Errei sem querer. Agora eu vou errar de propósito, beleza? Então copiei aqui, ó, na célula D25, Ctrl C, selecionei as demais células aqui que estão em branco, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas. Pronto. Podem reparar, ó, que ele está colocando X em tudo aqui. Por que ele está colocando X em tudo? Porque eu não congelei essa linha 22 aqui, ó, né? Que está auxiliando, essa linha 22 aqui, ela está auxiliando essa fórmula do CE aqui embaixo, beleza? Então, se eu não congelei, ó, quando eu colei para baixo, ele só funcionou, esse X aqui, essa fórmula para encontrar o X, deixa eu centralizar tudo aqui para ficar bonitinho. Essa fórmula ela só funcionou para a primeira linha, para a linha 25. Para as demais linhas, ó, ele veio correndo junto, tá vendo? Estou dando um F2, deixa eu aumentar aqui o zoom, para quem estiver assistindo aí por celular, que estiver na condução, né, voltando do trabalho. Aqui, ó. Se eu pego aqui, dou um F2, Enter, tá vendo? Ele vai descendo, vou passeando para baixo aqui, nas células de baixo, mostrando a fórmula de cada célula. E aí, ó, dá para ver que ele não está fazendo referência a essa linha aqui, ele está vindo, está andando junto com a colagem da fórmula para baixo, beleza? Então, o que eu teria que ter feito aqui? Eu teria que ter congelado a linha 22 dessa célula D22. Como é que eu faço isso? Dou um F4, ele congelou tudo, tá vendo? Coluna e linha. 2 F4, ele congelou só a linha. E 3 F4, ele congelaria só a coluna, mas não me interessa. O que me interessa é ele congelar a linha 22. Então vamos voltar. 1, 2 F4, beleza? 2 vezes a tecla F4 do computador. E aí ele colocou o cifrão automaticamente aqui, antes do número 22, que representa a linha 22, beleza? Ou eu poderia chegar aqui e digitar um cifrão, antes do número referente à linha aqui, ok? Enter. Pronto, agora eu posso colar tranquilamente essa fórmula aqui para baixo. Ok? Aí, ó, o que ele está me mostrando aqui, ó? Em janeiro, eu só tenho uma célula, né, que é a segunda célula, a segunda linha lá de cima, né, que é referente à área de marketing, que está preenchida, que tem algum tipo de preenchimento, que tem alguma coisa lá preenchida, que seja um número, que seja um nome, beleza? Eu posso até fazer o seguinte, ó, copiar esses setores aqui, ó, para baixo. Só para me auxiliar aqui, ó. Então, no setor de marketing, eu já tenho o nome lá preenchido. Nos demais setores, eu não tenho ainda. Então, por exemplo, vou chegar aqui em engenharia. Colocar aqui Pedro. Já ficou vazio aqui em engenharia. Chegar aqui no financeiro, eu vou colocar Flávio. Já ficou vazio aqui o financeiro. Beleza? E os demais estão em branco. Ah, mas Flávio, professor Flávio, por que está em branco? Por que as demais colunas aqui dos demais meses estão em branco? Porque eu não tenho pelo menos uma célula preenchida em nenhuma das colunas. Por exemplo, se eu chegar aqui em junho, no setor de departamento pessoal, colocar aqui Márcio, ele vai colocar o X nas demais linhas aqui de junho. Ok? Se eu chegar aqui em outubro, no setor de almoxarifado, colocar Wendel, ele vai preencher as demais linhas aqui com X, ok? E aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma formatação condicional com base nesse espelho aqui de baixo, né? Criar lá em cima com base nesse espelho aqui de baixo. Olha que interessante. Então eu chego aqui, ó, vem formatação condicional, nova regra. Beleza? Então aqui na aba
página inicial da faixa de opções do Excel, aqui em cima, eu vim em formatação condicional, nova regra. E aí ele abriu aqui as opções, os tipos aqui de regras, ok? Só para comentar aí, eu peço para que conforme vocês forem passando aí pela live, né, entrando na live, eu estou vendo que tem muita gente entrando e depois de um tempo saindo e muita gente passando, né, pela live. Eu peço para que vocês curtam aí o nosso canal do YouTube, a Pense Excel, e peço também para que vocês comentem aqui, cumprimentem aqui com oi, se puderem colocar aí também a cidade de onde vocês estão falando, ou pelo menos o estado, para a gente interagir aqui e também para ajudar a gente, né, a medir aí a audiência das nossas lives semanais, beleza? Então, qual a regra, o tipo de regra que eu vou utilizar aqui? Ó? Eu vou utilizar uma fórmula, então seria a última aqui, ok? Então, ó, não será apenas células que contenham, porque eu não vou me basear por essa célula que está selecionada. Se eu me baseasse por essa célula que está selecionada, eu utilizaria essa segunda regra aqui, que é a regra formatar apenas células que contenham. Que na realidade é o tipo de regra mais utilizado, beleza? No Excel, nesse recurso de formatação condicional do Excel, beleza? Nesse caso aqui, ó, todos esses tipos de regras aqui, ó, né, até o penúltimo tipo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 tipos de regras aqui, eles se baseiam pelo valor da própria célula, ok? Os 10 primeiros, apenas células que contenham, os 10 últimos, ou os 20 últimos, ou os 100 últimos, ou os 100 primeiros, ou valores exclusivos ou duplicados, ou todas as células com base em seus respectivos valores, né? E a última opção aqui é a única opção, é o único tipo de regra de formatação condicional onde você pode criar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, nesse caso aqui, ó, eu selecionei o último tipo, aí eu vou vir aqui nessa caixinha, né? Eu vou fazer o seguinte, vou clicar para facilitar a criação da regra, eu sugiro que vocês não digitem a fórmula. Vocês vêm aqui nesse botãozinho com a seta, ó, o Excel facilita tudo para você. Clica aqui onde você quer que ele se baseie, tá vendo? D25 foi igual, aí nesse caso aqui, a partir daqui você tem que digitar, né? Igual abre aspas duplas, X, fecha aspas duplas. Qual que vai ser o formato? Vou preencher com um laranja mais escuro. Vou botar esse laranja de cima aqui, por exemplo. Beleza? Então, ó, ele já colocou essa regra de formatação condicional aqui nessa célula, ok? Ah, Flávio, como é que eu faço para copiar e colar, né, para aproveitar essa regra para as demais células? Eu posso fazer o seguinte, ó, posso chegar aqui na formatação condicional, gerenciar regras, e aí eu vou ter lá, deixa eu apagar essa de baixo aqui, ó, eu vou ter lá essa regra que eu acabei de criar, beleza? Só que essa regra está sendo aplicada somente à célula D9. Está vendo aqui? D9. Eu quero aplicar essa regra de D9 até O19, ou seja, todas as células aqui da minha tabelinha, do meu calendáriozinho, beleza? Dá um aplicar, ele colocou tudo laranja. Ah, Flávio, mas por que ele colocou tudo laranja? Pelo seguinte, o que eu deveria ter feito aqui? Vou voltar aqui, formatação condicional, gerenciar regras. Eu deveria ter aqui, ó, na hora de criar a fórmula da regra, quando eu sei que eu estou criando, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Dá um Ctrl Z aqui. Eu dei um Ctrl Z, ele voltou à ação anterior, beleza? Ele desfez aqui o que eu fiz. Quando eu estou criando
uma regra, né, ou uma fórmula que seja, em uma determinada célula, e eu sei que depois eu vou precisar utilizar essa mesma fórmula ou essa mesma regra em outras células do Excel, eu já tenho que pensar lá na frente. É uma dica aqui que eu dou para vocês, mesmo de praticidade na utilização do Excel. Então, por exemplo, eu estou aqui criando uma regra na célula D9, né, no setor comercial no mês de janeiro, beleza? E aí eu sei que essa regra, eu vou depois ter que criar, vou ter que aproveitar essa mesma regra que eu estou criando aqui de formatação condicional para as demais células. Até dezembro é até o último setor aqui que é armazém. Então, no momento que eu estiver criando, eu já tenho que pensar no depois, ok? Porque eu não vou chegar aqui e vou ficar criando regra de formatação condicional para cada célula, senão eu vou ficar até amanhã aqui, beleza? Então, ó, na hora de criar a regra, o que eu deveria ter feito? Deixa eu excluir essa de baixo. Eu deveria ter pegado aqui, ó, deixa eu clicar 2 vezes aqui, ou eu clico 2 vezes ou edita a regra, tanto faz. Eu não poderia ter congelado a célula D25. Então, ó, ele congela automaticamente quando você cria a fórmula, beleza? Aí é só você chegar aqui em cima da célula e dar 3 F4 para ele tirar o congelamento aqui, tanto de coluna quanto de linha. Coluna D, linha 25, nesse caso aqui. Então ele estava assim, ó, com cifrão, com 2 cifrões aqui na célula. Um cifrão antes da letra, que representa a coluna, e um cifrão antes do número, que representa a linha. Então, é só você chegar aqui e dar 1 F4, 2 F4, 3 F4. Beleza? 3 vezes a tecla F4, dê um OK. Pronto. Agora eu vou chegar aqui, ó, e vou falar, eu quero que essa regra, ela seja aplicada de D9 até O19. Beleza? Apliquei, dei um OK. Pronto. Aí o que aconteceu? Por que aquela hora, quando eu tinha feito isso, ele tinha preenchido laranja em todas as células aqui, inclusive nas células onde já tinha o nome da pessoa aqui, das pessoas aqui, dos colaboradores de cada setor em cada mês, né? Porque ele estava se baseando apenas na célula D25, porque a célula D25 estava congelada lá na regra, beleza? Por isso que vocês têm que, quando vocês criarem uma regra, isso fica essa dica, isso é para qualquer coisa no Excel, beleza? Dentro de formatação condicional. Quando vocês criarem uma regra de formatação condicional no Excel, que essa regra tem que ser aplicada para outras células, depois você está criando em uma célula e você quer que essa regra seja aplicada em outras células, vocês tirem o congelamento, os cifrões aqui da fórmula, do congelamento da fórmula, beleza? Para funcionar para as outras células. Por quê? Porque quando eu chegar aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou me baseando em D25. Legal? Beleza? Só que aqui, por exemplo, ó, em setembro, financeiro em setembro, célula L14, eu vou estar me baseando não mais em D25, mas eu vou estar me baseando em, deixa eu ver aqui, L30. Beleza? Então, essa formatação condicional, ela tem que correr junto também. Assim, o raciocínio é igual a de uma fórmula. Beleza? Mas se eu chegar aqui, ó, em L14, por exemplo, e vier aqui em formatação condicional gerenciar regras, ele ainda vai estar apontando lá para, ele vai estar mostrando D25. Olha que interessante. Isso confunde muito as pessoas, os usuários de Excel, né? Mas aqui está apontando para D25 ainda. Isso aqui eu considero como um bugzinho do Excel, beleza? Um probleminha que a Microsoft não resolveu ou não percebeu, né? Então, quando você estende essa regra aqui, quando você estende essa regra para outras células, quando você aplica essa regra aqui lá da célula
D9, que é referente à célula D25 lá embaixo, em outras células, né? Aí se você chegar nessa outra célula onde você aplicou e editar a regra, você vai ver que ele continua apontando lá para D25. Então isso é um bugzinho do Excel, mas funciona, beleza? Não dá problema nenhum. Tanto é que está funcionando aqui. E por fim, galera, eu vou diminuir aqui o zoom. Ó. Por fim, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem chegar aqui, ó, a partir da linha 22 até a linha 35 e dar um Ctrl 9. Ou botão direito do mouse, ocultar linha, que seja. Beleza? E aí ele vai ocultar aquelas linhas ali que te dão suporte ao funcionamento aqui da tua tabelinha. Então, por exemplo, vou chegar aqui, colocar aqui o nome de uma pessoa do marketing que vai para o treinamento de escape em dezembro. Bruna. Olha lá, ele preencheu as demais células, me mostrando que eu tenho que preencher aqui com os nomes dos outros setores. Vou botar aqui na engenharia Gabriel. Vou botar aqui, sei lá, em projetos Juliana. Vou botar aqui no financeiro Ângela. Vou botar aqui em abril na contabilidade André. Vou botar aqui em fevereiro na fábrica Rodrigo. Beleza? Ele vai preenchendo aqui. Ele vai preenchendo, vai pintando aqui com uma cor mais forte, que é a cor que eu defini lá na regra da formatação condicional, as células que estão vazias na coluna onde já tem pelo menos uma célula preenchida. Então, para quem chegou depois aqui na live, como eu já falei aqui desde o início para o Leandro, para o José, por exemplo, que estão desde o início, isso aqui é um caso que eu tive que resolver numa consultoria que eu fiz há pouco tempo, né, para o setor de agronegócio lá de Goiânia, onde eu me deparei com esse problema, né, e eu tive que achar uma solução para esse problema. A solução que eu achei foi essa, criando um espelho embaixo para me auxiliar, para me mostrar lá um X, alguma coisa do tipo, dentro de uma regra, de uma fórmula, que me mostrasse lá quais as células que não estavam preenchidas, onde pelo menos uma célula estava preenchida naquela mesma coluna. Beleza, galera? E aí eu trouxe para vocês aqui. Eu quero continuar trazendo esses problemas que eu passo no dia a dia e as resoluções que eu tenho para vocês aqui toda terça-feira, na live aqui da Pense Excel, nas lives de terça-feira à noite da Pense Excel, no canal do YouTube, no nosso canal aqui do YouTube. Então eu peço para que vocês divulguem o canal, peço para que vocês divulguem o site, porque tanto o vídeo quanto o material para vocês baixarem vai estar disponível lá no site www.penseexcel.com. Basta vocês acessarem, né, o site aqui, ó, penseexcel.com, e realizarem um cadastro gratuito, beleza? Quando vocês acessam aqui, ele aparece um botão aqui, cadastrar, experimente grátis, ou esse botão experimente grátis aqui do site mesmo. E aí basta vocês preencherem lá com o nome, telefone e e-mail, né, que nós criamos o acesso aqui o mais rápido possível para vocês acessarem todas as lives, todos os materiais de cada live, desde 2017, que foi a primeira live que nós fizemos aqui na Pense Excel, beleza? E também queria aproveitar a oportunidade para falar da loja que nós lançamos, a loja de planilhas prontas, né, que ficou pronta aí esse final de semana. Então já tem aqui algumas soluções prontas, algumas ferramentinhas prontas em Excel, né? É uma loja de planilhas, e-books e códigos de VBA prontos para gestão de negócios em geral, beleza? Com preços bastante acessíveis aí, ó, que não passam de R$100, ok? Então, ó, tem um e-book de tipos de gráficos a R$25, por exemplo, né, onde eu mostro lá um guia completo de gráficos do Excel 2016, beleza? Mostrando todos os gráficos, a aplicabilidade de cada gráfico em cada setor, ok?
uma planilha pronta aqui para cálculo e recibo de férias para o setor de RH e DP, um teste de inteligência, né, com algumas questões, com 30 questões aqui, que foi desenvolvido em Excel mesmo, esse teste, com 30 questões de pegadinha para vocês testarem a inteligência de vocês. É mais uma brincadeira mesmo. Aqui em cima, eu já tenho um simulador de tabela escalonada de preços, está vendo? Para o setor comercial, né? onde eu consigo simular aqui preços para até 4 produtos em 10 faixas de número de clientes, beleza? Eu tenho uma ferramenta também de gestão de clínicas veterinárias, né? Para gestão operacional de clínicas, contendo controle de animais, exames, consultas, etc. Tem o CRM para advogados e contadores, para acompanhamento de propostas de vendas, prospecções, de serviços jurídicos e contábeis. Eu tenho esse mesmo CRM aqui para prestadores de serviços em geral, profissionais autônomos, profissionais liberais, né? Tem uma calculadora de compensação de dias de folga de recesso para o setor de RH e DP, né? Onde a pessoa coloca aqui os dias úteis, segue 4 passos aqui. Primeiro passo, coloca os dias úteis de cada mês, coloca os dias de folga aqui de cada mês, né, de recesso, por exemplo, Natal e Ano Novo, né, dos funcionários da empresa, horário de entrada e saída, e o horário de almoço de intervalo, e aqui no final ele já te dá algumas opções de compensação, né, de minutos que a pessoa tem que ficar mais, que os colaboradores têm que ficar mais na empresa para compensarem esses dias de folga. E aqui uma ferramenta voltada para a área de logística, que é um controle de velocidade de veículos de uma frota, de uma empresa, né, que contém aqui a planilha de controle junto com um dashboard pronto, com diversos indicadores aqui de velocidade, velocidade mínima, máxima, quilometragem, tempo de entrega, né? Tempo medindo aí pela data de saída, horário de saída e a data de retorno e o horário de retorno. E tem muito mais ferramentas para entrarem aqui, né? Isso aqui foi só para a gente inaugurar a loja, mas tem mapeado aqui mais de 200 ferramentas para a gente colocando aqui na loja. Beleza, galera? Então tem muita novidade aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live e até a próxima semana, a próxima terça-feira, com mais uma live de dicas de Excel e VBA para a gestão de negócios aqui no canal do YouTube da Pense Excel. Obrigado aí pelo prestígio, um abraço aí para todos, principalmente para o Leandro Costa do Rio, para o José Vieira Paulo de Brasília, no Distrito Federal. Grande abraço, fiquem com Deus e uma excelente semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.